História 1. O vizinho assustador. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha família acabara de se mudar para uma nova casa. Eu era o mais novo, com 2 irmãos mais velhos que eram muito mais velhos que eu. Uma noite, fui acordado por uma comoção vindo de baixo. Parecia que meus pais estavam discutindo, então abri minha porta e tentei entender o que estava acontecendo. Eu podia ouvir meus pais conversando em um tom frenético, mas eles não queriam que eu me preocupar. Então eles me disseram para voltar para a cama. Fiz o que eles pediram, mas logo depois ouvi a porta da frente se fechar, seguida de um silêncio completo. Eu assumi que eles haviam saído por algum motivo, mas não o questionou ainda mais. Depois de um tempo, ouvi a porta da frente se fechar novamente, seguida de passos. Eu pensei que era meu irmão mais velho, Chris, voltando para casa à tarde, pois não era incomum ele ficar de fora e voltar depois da meia-noite. Eu ouvi sons dele abrindo e fechando gavetas e até a geladeira. Então não pensei muito nisso. Mas quando os passos se aproximavam, eles começaram a subir as escadas em direção ao meu quarto. Fiquei quieto, fingindo estar dormindo. Mas a porta do meu quarto se abriu lentamente. Lá, parado no escuro, havia uma figura sombria. Eu podia entender a forma de uma cabeça na porta. Chamei, esperando que fosse meu pai ou Chris, mas a figura não respondeu. Ele simplesmente fechou a porta e desceu as escadas. Confuso, pensei que talvez fosse meu pai vir me verificar. Mas ainda não fazia sentido. A curiosidade conseguiu o melhor de mim, e eu descendo as escadas para ver o que estava acontecendo. Na cozinha, vi uma figura alta parada no meio da sala. Pensando que era meu pai, eu disse, "Pai", em uma voz cautelosa. A figura respondeu em uma voz profunda, dizendo, "Volte para cima." Aterrorizado, corri de volta para o meu quarto e pulei para a cama, tentando me convencer de que estava tudo na minha cabeça. Mas o estranho encontro continuou me incomodando. Algumas horas depois, meus pais chegaram em casa e perguntei a eles o que aconteceu. Eles me disseram que Chris sofreu um acidente de carro, mas estava bem. Não foi até muito mais tarde que percebi a verdade. Meus pais se foram por horas e alguém havia invadido nossa casa. Mais tarde, a polícia confirmou que não era meu pai ou Chris, e a pessoa que estava em nossa casa permaneceu desconhecida. Meus pais ficaram assustados e tivemos que registrar um relatório com a polícia. Felizmente, nada foi levado, mas o medo de um estranho em nossa casa permaneceu. Foi uma experiência aterradora para uma criança de 8 anos, e nunca esqueci a noite em que um completo estranho estava em minha casa. História 2. O amigo misterioso. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, acabamos de nos mudar para uma nova casa. Foi uma grande mudança, e eu ainda estava me acostumando a tudo. Meu irmão mais novo, que realmente gostava de Batman, entrou um dia depois de brincar do lado de fora e nos disse que havia encontrado alguma coisa. Perguntamos a ele o que era, e ele nos mostrou a foto de um garoto, uma daquelas fotos da escola, do tipo que vem com uma etiqueta se você pedir impressões. A foto parecia velha e suja, com desgaste, então não ficou claro quando foi tirada. Meu irmão nos disse que o garoto na foto era seu amigo. Fiquei confuso porque meu irmão não tinha amigos, pelo menos não que eu soubesse. Ele não era do tipo para fazer amigos facilmente. Então, quando ele disse que amigo era seu amigo, eu apenas dei de ombros, pensando que talvez ele o tivesse conhecido em algum lugar ou de alguma forma tirou a foto dos vizinhos. Algumas noites depois, acordei para ouvir meu irmão conversando em seu quarto. Irritado, fui dizer para ele ir para a cama. Mas quando abri a porta, o vi sentado na cama falando com alguém. Era estranho porque ele estava conversando com ninguém que eu podia ver. Eu disse a ele para voltar a dormir e saiu da sala. Com o passar do tempo, meu irmão continuou trazendo amigo. Ele parecia obcecado com esse amigo imaginário, e isso me deixou desconfortável. Meus pais não pensaram muito nisso. Eles pensaram que era apenas uma fase, mas eu podia sentir que algo não estava certo. Uma noite, acordei com o som do brinquedo do Batman do meu irmão fazendo barulho no meio da noite. Fui ao quarto dele para encontrá-lo dormindo em sua cama,
mas o brinquedo ainda estava fazendo barulho no chão. Desliguei e tentei voltar a dormir. Nos dias seguintes, a mesma coisa continuou acontecendo. Meu irmão falava sobre Buddy o tempo todo, e o brinquedo do Batman faria barulhos por si só. Comecei a ficar realmente assustado, especialmente quando soube que nenhum dos vizinhos teve filhos e a casa ao lado estava vaga. A fixação do meu irmão em Buddy estava saindo do controle e eu estava começando a sentir que algo estava errado. Uma noite, minha irmã e eu estávamos no meu quarto quando ouvimos o brinquedo novamente rolando pelo chão. Nós gritamos e corremos para nossos pais, mas quando dissemos a eles, eles apenas assumiram que era uma piada. Então meu irmão disse algo arrepiante. Não fui eu. Buddy queria tocar hoje à noite. O brinquedo foi jogado fora, mas no dia seguinte meu irmão o teve de novo, dizendo que Buddy havia conseguido para ele. Uma semana depois que meu irmão estava conversando sobre Buddy sem parar, algo estranho aconteceu. Minha mãe estava preparando o jantar quando de repente ouvimos um acidente na cozinha. A churrasqueira George Foreman foi jogada do outro lado da sala, e ninguém poderia explicar como isso aconteceu. Era como se Buddy ainda estivesse conosco. Eventualmente, nos mudamos de casa, mas até hoje não posso abalar a sensação de que Buddy não era apenas um amigo imaginário. Algo estava errado sobre ele e não posso deixar de me perguntar se ele era algo mais sinistro. História 3. O invasor da janela. Quando eu tinha 10 anos, minha família se mudou para uma nova cidade e eu comecei uma nova escola como aluno da 5ª série. Sempre foi estranho ser o novo garoto, especialmente na escola primária, onde todos já tinham seus grupos de amigos. Mas eu finalmente fiz alguns amigos, um dos quais era Dan. Ele era um garoto legal e nos demos bem. Pouco tempo depois conheci outro garoto chamado Alex, que morava na rua. Ele ligou para a campainha um dia e meus pais me apresentaram a ele. Ele me convidou para jogar videogame, especificamente o Grand Theft Auto San Andreas, um jogo que eu não tinha, mas realmente queria experimentar. Então fui até a casa dele, o que foi um pouco degradado em comparação com os outros no quarteirão. A casa estava cheia e cheirava estranha, como se não tivesse sido limpa há algum tempo. Alex me levou ao porão, onde jogamos videogames por algumas horas. Foi divertido no começo, mas depois de um tempo, comecei a me sentir desconfortável. Ele estava ficando muito perto de mim, sentado muito perto, e eu não estava acostumada com isso. Quando finalmente queria sair, Alex parecia decepcionado, mas eu disse adeus e saí. No dia seguinte, Alex tocou nossa campainha novamente. Eu não estava com disposição para sair. Então disse à minha mãe para dizer a ele que não estava me sentindo bem. Mais tarde, naquele dia, saí com Dan e quando passamos pela casa de Alex, notei que Alex estava de pé junto à janela, observando-nos. Eu pensei que isso era estranho, mas não pensei muito nisso. Dan ficou chocado quando eu disse a ele que tinha saído com Alex, dizendo que a família de Alex era louca. Alguns dias depois, Alex apareceu em nossa casa novamente. Eu disse à minha mãe para dizer a ele que não estava em casa, mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Acordei com a minha janela aberta. Estava frio lá fora e eu tinha certeza de que o havia fechado antes de dormir. Enquanto me sentei, senti algo cutucar meu pé e gritei. Eu olhei para baixo e havia Alex, em pé no meu quarto. Ele me disse para ficar quieto, que era apenas ele e que seus pais estavam brigando. Ele queria dormir na minha cama comigo. Chocado e assustado, eu disse a ele para sair, mas ele não o faria. Eu tive que dizer a ele novamente para sair antes que ele finalmente saísse da minha janela e saiu. No dia seguinte, meus pais ficaram furiosos. Eles foram conversar com os pais de Alex, mas a mãe de Alex apenas riu e não assumiu nenhuma responsabilidade pelas ações de seu filho. A situação só piorou a partir daí. Uma noite, ouvi bater na minha janela. Era Alex, e eu estava aterrorizada. Eu não respondi, mas a batida continuou por 5 minutos e até o ouvi tentar abrir a janela. Eventualmente, as coisas aumentaram ainda mais. Uma noite, acordei com um barulho alto. Minha janela havia sido quebrada
e havia Alex subindo pela janela quebrada. Eu gritei e corri para meus pais. Meu pai perseguiu Alex do lado de fora, mas Alex conseguiu voltar para sua casa antes que meu pai pudesse pegá-lo. Meu pai bateu na porta de Alex e, após uma conversa tensa, os pais de Alex concordaram em pagar pela janela, mas não chamamos a polícia. Nunca mais ouvi de Alex depois disso. Sua família se mudou logo depois e eu não o vi novamente. Mas muitas vezes me pergunto que tipo de pessoa Alex cresceu. Era aterrorizante pensar que uma criança que eu conhecia, que parecia normal a princípio, se transformou em alguém tão obcecado e perigoso. Muito obrigado por ouvir as histórias de hoje à noite. Se você gostou, goste, compartilhe e assine para mais histórias arrepiantes. E, se você teve uma experiência assustadora, fique à vontade para compartilhá-la conosco. Envie-o para o e-mail na descrição e pode ser apresentado em um vídeo futuro. Fique seguro e lembre, às vezes, as histórias mais assustadoras são as que acontecem na vida real. Até a próxima vez, fique assustador.